Antitrombóticos, antiplaquetários. A fisiologia que envolve o controle da fluidez sanguínea ela é de extrema complexidade e importância. Dentro dos vasos sanguíneos, o sangue precisa se manter na forma líquida para que ele possa fluir livremente. Só que quando acontece uma lesão vascular, esse sangue ele vai precisar sofrer rápida coagulação no espaço extravascular para poder interromper uma possível hemorragia. E esse processo ele vai ficar conhecido como hemostasia. Continuando, já no espaço intravascular, pode ocorrer a formação de trombos, onde o sistema trombolítico ele vai ser acionado para desfazer a formação desses trombos e evitar danos, o que vai restabelecer a fluidez do sangue. Esses trombos eles são massas sólidas que podem ter diferentes composições e formação em distintos locais do sistema circulatório. Só que alguns componentes estão mais presentes em sua formação, como as plaquetas e fibrina, que podem sofrer um aglomerado, retendo leucócitos e plaquetas. Os medicamentos utilizados para o tratamento da trombose, eles vão ser conhecidos como antitrombóticos. E em decorrência da composição dos trombos, os medicamentos eles vão poder ser utilizados para inibir uma agregação plaquetária, degradar a fibrina ou ainda atenuar a sua formação. Eles são chamados de antiagregantes plaquetários, fibrinolíticos ou anticoagulantes. Mecanismo de ação. As plaquetas são ativadas por diversos mecanismos, tendo como efeito principal a agregação plaquetária. Os antiagregantes plaquetários podem agir de maneiras distintas e dessa forma ser classificados de acordo com seu mecanismo de ação. O ácido acetil salicílico em doses baixas tem ação predominante na inibição da produção de tromboxano A2, o que ocasiona a redução da ativação e agregação plaquetária por esta via. A ação do ácido acetil salicílico leva a bloqueio permanente, havendo a necessidade da produção de novas plaquetas pela medula óssea, para que a agregabilidade plaquetária se normalize, o que demora cerca de 5 a 7 dias. Doses altas acima de 300 mg ao dia de ácido acetil salicílico não são indicadas no tratamento de coronariopatas, pois além de não apresentarem melhor ação antitrombótica em relação às doses menores, aumentam riscos de complicações hemorrágicas, sobretudo hemorragia gastrointestinal. Fármacos antiplaquetários em uso clínico. Os principais fármacos antiplaquetários são a aspirina, o clopidogrel e a ticlopidina. São utilizados na clínica para o tratamento de doenças cardiovasculares, com o objetivo de prevenir ou diminuir a formação de coágulos sanguíneos. Exerce seu efeito pela acetilação irreversível da ciclooxigenase no interior das plaquetas, impedindo a biossíntese da tromboxana A. Clopidogrel, outro fármaco antiplaquetário muito utilizado na clínica, é um derivado tienopiridínico que está quimicamente relacionado à ticlopidina, a qual inibe irreversivelmente a agregação plaquetária induzida por adenosina difosfato, conhecida como ADP, bloqueando seletivamente os receptores de ADP, localizada na superfície das plaquetas. O clopidogrel apresenta um perfil de segurança superior à ticlopidina, porque, ao contrário desta, não está associado ao risco de neutropenia e trombocitopenia. Estrutura química do ácido acetil salicílico: 9 moléculas de carbono, 8 moléculas de hidrogênio e 4 moléculas de oxigênio. Reações adversas. O ácido acetil salicílico pode provocar irritação da mucosa gástrica e sangramento digestivo, sobretudo em dose alta de tratamento prolongado. Embora pouco comuns, podem ocorrer casos de hipersensibilidade manifestada por broncoespasmo, asma, rinite, urticária e outras manifestações cutâneas. O uso prolongado do ácido acetil salicílico em altas doses tem sido associado com diminuição da função renal. Distúrbios hepatabiliares não conhecidos. Elevação das enzimas hepáticas e lesões hepáticas, principalmente hepatocelular. Distúrbios do sistema nervoso, hemorragia intracraniana. Indicações clínicas de antiplaquetários.
O uso de antiplaquetários é benéfico, indicado nas diversas manifestações da doença aterosclerótica nos sistemas arterial, coronário, cerebrovascular e periférico. Como o AAS foi o primeiro a demonstrar benefício clínico, seu uso tem sido universal nos pacientes com indicação de antiagregação plaquetária. Há duas situações em que se considera a indicação de antiplaquetários. Prevenção primária. Considerar o uso isolado de AAS em doses baixas, 81 a 100 mg, se alto risco cardiovascular maior que 10% em 10 anos, uso de longa duração maior que 10 anos e baixo risco de sangramento, especialmente entre 50 e 59 anos. Prevenção secundária. O uso de antiplaquetário na prevenção secundária inclui todos os pacientes com acidente vascular encefálico isquêmico prévio não cardioembólico, infarto agudo do miocárdio prévio, revascularização prévia cirúrgica ou ICP, doença vascular arterial periférica, angina estável, angiografia demonstrando estenose de 50% ou mais em vasos coronários, cervicais ou de extremidades. Posologia do AAS para adultos. É recomendado de 1 a 2 comprimidos, podendo repetir a dose a cada 4 ou 6 horas, até um máximo de 8 comprimidos ao dia. Crianças de até 1 ano de idade a critério médico. De 1 a 2 anos, meio comprimido a 1 comprimido. De 3 a 5 anos, 1 a 2 comprimidos. De 6 a 9 anos, 2 a 3 comprimidos. De 10 a 12 anos, 4 a 5 comprimidos. Essas doses podem ser repetidas até 3 vezes ao dia, podendo variar segundo orientação médica. Interações medicamentosas. Alguns efeitos do ácido acetil salicílico no trato gastrointestinal podem ser potencializados pelo álcool, podem ser aumentada a atividade dos anticoagulantes cumarínicos e a atividade hipoglicemiante das sulfonilureias. Os anticoagulantes podem acentuar o efeito hemorrágico do ácido acetil salicílico sobre a mucosa gástrica. O ácido acetil salicílico diminui o efeito de agentes uricossúricos como a probenecida e a sulfimpirazona. Barbitúricos e outros sedativos podem mascarar os sintomas respiratórios da superdosagem com ácido acetil salicílico e tem sido relatado aumento da toxicidade daqueles. A atividade do metotrexato pode estar marcadamente acentuada e sua toxicidade aumentada. Dados experimentais sugerem que o ibuprofeno pode inibir o efeito de baixas doses de ácido acetil salicílico na agregação plaquetária quando são administrados concomitantemente. Outros fármacos com ação antiplaquetária. O dipiridamol atua inibindo a recaptação de adenosina, aumenta os níveis dessa mesma molécula, que tem efeito antagonista da agregabilidade plaquetária medida pelo receptor A2B, além de efeitos vasodilatadores coronários. Além disso, estudos apontam evidências de que a adenosina tem efeito sobre citoproteção miocárdica no infarto agudo. O cilostazol é um medicamento utilizado como vasodilatador arterial para o tratamento de claudicação intermitente em pacientes com doença arterial pentérica. O seu efeito antiplaquetário é através de mecanismos incertos, como inibição de fosfodiesterase ou alteração na propriedade reológica do sangue. Apesar do seu efeito antiplaquetário, o uso dessa medicação é restrito a vários tratamentos. Característica dos principais antiplaquetários. O ácido acetil salicílico inibe ciclooxigenase com redução da produção de tromboxano A2. Seu tempo de ação é de aproximadamente 30 minutos. O clopidogrel é um inibidor irreversível do receptor P2Y12. É um profarmaco que necessita de metabolização hepática pelas enzimas do CYP450 e o seu tempo para ação é de 2 a 4 horas. O prasugrel e ticagrelor também são inibidores irreversíveis do receptor P2Y12. E o prasugrel necessita apenas de uma fase de metabolização hepática. Já o tempo para ação de ambos é de aproximadamente 30 minutos.
Em conclusão, os antiplaquetários são um dos medicamentos mais estudados da medicina, tendo hoje um tratamento bem estabelecido de aterotrombose. O ASS é o antiplaquetário inicial mais utilizado nas síndromes clínicas decorrentes de doença aterosclerótica. Atualmente, existem estudos sobre o benefício de uso de um novo plaquetário, como monoterapia no lugar do ASS. Tais resultados desse estudo podem modificar a terapia atual de escolha antiplaquetária inicial. Nos pacientes que precisam de dupla terapia antiplaquetária, o Prasugrel e Ticagrelor é mais eficaz que o Clopidogrel. Porém, em determinadas condições clínicas, socioeconômicas e na vigência de concomitante, deve-se associar ao Clopidogel. Para decidir qual o melhor regime antiplaquetário e do tempo de utilização da dupla antiagregação plaquetária, deve-se analisar o risco de eventos isquêmicos e risco de sangramento. Em pacientes com alto risco isquêmico e baixo risco de sangramento, o uso de regimes mais intensos é uma melhor opção. Contudo, o uso adequado de antiplaquetários e antitrombóticos em geral leva-se ao conceito de medicina individualizada, proporcionando aos pacientes o melhor fragmento possível, de acordo com as melhores evidências disponíveis para cada paciente em particular. Nós, alunos do segundo período de odontologia, agradecemos por vocês terem assistido até aqui. Esperamos ter ajudado de alguma maneira. Caso tenha alguma dúvida, pode deixar nos comentários, que iremos responder com o maior prazer. Beijos, muito obrigada!